você falou, né? Você acabou de citar e você também comentou comigo que você já tinha falado sobre essa questão do Papa morrer, porque existe uma profecia, né, Nava, por trás, né? Sobre o oitavo rei que está em Apocalipse 17, não é isso? Existe sim, pois é. Infelizmente, a minha visão a respeito dessa profecia, né, que está em Apocalipse 17, não é idêntica à de muitos, porque o que eu acompanho aí nas redes sociais, tanto pregadores como teólogos, eles afirmam, né, que essa profecia de Apocalipse 17, do 11, 12 em diante, já está falando do oitavo rei e ele faz referência ao próximo Papa. Eu acredito totalmente diferente, mas já acreditei nessa tese. Já há bastante tempo eu acreditava. Eu não acredito mais assim. Eu não vejo mais o Papa como o oitavo rei, mas ele tem um papel primordial dentro do cenário apocalíptico. É necessário que ele esteja, sim, dentro desse papel para poder fazer o cumprimento das profecias. Ô, Anábel, você não vê o Papa como o oitavo rei, igual a interpretação da maioria, né? Pelo menos do que nós temos visto. O Daniel Mastrava, antes de falecer, falou sobre isso. Vários cortes já na internet dizem que ele seria o oitavo rei depois daquele tratado. Teve um tratado, se não me engano, não sei, não foi ali em 1920, por ali. Um Papa renunciou e depois tiveram 8. E aí, no caso, perdão, teve 7, no caso, esse agora seria o oitavo, né? Então você não enxerga dessa forma. Isso foi acontecer no 1929, né? Que a partir dali, sobre os papas, né? Então, tem muita gente, eu não vi esse vídeo do Daniel Mastral, mas eu já ouvi muitas pessoas falar que o Papa é o oitavo rei e eles explicam dessa forma. Eu vou dar a explicação deles e eu vou dar depois a minha. A explicação que eu ouvi é que eles fazem a contagem exatamente a partir dessa data, né, de 1929 até nós. Aí eles dão a explicação de que teve ali sete papas e, aliás, seis papas com o Papa João Paulo II, que morreu e não foi decomposto o corpo dele, aí as pessoas que pregam a respeito diz que um existe, né? Eles pegam esse versículo que um existe, fazendo menção ao Papa João Paulo II. Então, eles dizem, através desse texto, desse contexto, dizendo que o próximo seria o oitavo rei, o oitavo Papa. Então, essa é a versão do que eu ouvi, né? Eu ouvi muita gente falar assim. Eu não vi o Daniel Mastral, eu só fiquei sabendo da existência de Daniel Mastral depois da morte dele. Mas também eu não sou uma pessoa que me detenho a ver vídeos. Então é isso que eu ouvi. Foi a primeira versão que eu ouvia dessa forma, né? Não tinha visto isso. Eu sempre vejo pessoas falando que o Papa vai ser sim um anticristo. Dizem que o Papa será um próximo oitavo rei, mas essa que eu falei agora foi uma nova versão que eu ouvi alguém falar. Agora sim, como é que eu vejo o Papa dentro desse cenário e por que que eu não acredito que o Papa seja o oitavo rei? Então, eu vou precisar ler aqui, né, o que está escrito em Apocalipse 17, no 11, diz assim, ó, a besta que viste era e já não é. Ela também é o oitavo, é dos setes e vai à perdição. A forma que eu vejo esse versículo é dessa forma. Essa besta é quem? O anticristo. Então, a besta que João está vendo, ela é e já não é. Como assim? Ela era um anticristo e já não é? Não é isso. É porque existiu durante o período histórico, né, vários reinos, vários impérios. Impérios Medo-Persa, o Império Grécio, o Império Babilônio. Então, está falando-se desses impérios. Existiu, na verdade, sete impérios. Sete impérios. E o próximo império que vai existir é desses sete que vai sair o anticristo. No caso, esse versículo aqui também se explica com Apocalipse 13. Apocalipse 13 está falando exatamente de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E ela tinha sobre essas cabeças nome de blasfêmia. Essa besta está saindo da onde? Do mar. Então, mar significa nações. Então, essa besta aqui, do qual está falando de nações.
Então, são 7 cabeças, que é as mesmas cabeças que está em Apocalipse 13, mas também está também aqui em Apocalipse 17, no versículo 10. No versículo 10 diz assim, ó, são também 5 reis, são também 7 reis, deixa eu ler de novo, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, esses textos estão falando exatamente de uma mesma coisa, ou seja, essas 7 cabeças são, na verdade, esses 7 reis, que na verdade são os 7 montes, que são os 7 impérios que já existiram durante todo o decorrer do histórico que nós conhecemos, que são esses impérios que eu já mencionei. Não mencionei tudo, porque eu tenho dificuldade de decorar tudo, né, gente? Mas eu acredito que quem entende o linguajar, né, dessa mensagem sabe que esses impérios são os medo-persas, são os babilônicos, o existe que é Roma, existe no período em que foi escrito o Apocalipse, que era Roma que existia de lá até aqui. É o império que existiu. Então, quando está falando esses contextos aqui, eu tô pegando esses contextos aqui para ver para vocês, é de um mesmo personagem, de quem? De uma besta. E esses impérios vai voltar a existir. Quando ele vier, ele vai à perdição. Porém, desses impérios que existiu, vai surgir um novo império, ou seja, vai surgir o anticristo deles. Eu sempre faço menção de que o anticristo vem do Irã e não de Roma. De Roma vem o falso profeta, mas do Irã vem o anticristo. Por quê? Porque o que a Bíblia fala? Que desses 7 vai surgir um próximo, né? Um próximo império. Ou seja, o Medo-Persas hoje não é mais Medo-Persas, hoje ele é Irã. Ele se tornou um novo império, ele deixou de ser Medo-Persa, e quando teve lá a invasão, né, que eles chamam, eu chamo de invasão, mas na verdade foi um golpe, né, que não foi nem o Ali Khamenei, foi o Ali Khomeini que deu um golpe lá no poder, e ele tomou aquele reino de Mohammed Reza, e ali Mohammed Reza já nem existe mais, mas o filho dele existe, está exilado, e a partir dali, o Irã já não é mais Irã, não é mais Medo-Persa, o Irã agora é Irã. Então, o Irã é dominado por clérigos, né, agora, e traz-se ali a religião do Islã para eles. Então, eu vejo isso como um próximo império. Só que é desses reis, é desses impérios que existiu, que vai sair o anticristo, né? Teria sim chance de sair de Roma, porque Roma também foi um império. Foi um império que dominou desde o tempo de Jesus e por muitos anos dominou sobre a face da terra, mas hoje não domina mais. Por exemplo, antigamente, para estabelecer um rei, precisava-se do veredito de Roma, e hoje já não tem mais isso, não, Roma não. Agora voltou, galera. Tá ouvindo, Falhou para né? mim, mas eu tô ouvindo. Não, voltou, galera. Voltou, desculpa, acho que também travou aqui também. Mas, galera, pode voltar a tua explicação, tá, Nábia? Pode retornar aí. Então, esses impérios, na verdade, foram esses impérios, né, que nós já sabemos que também ele faz a menção ali do sonho da estátua do rei Nabucodonosor, é exatamente aqueles impérios que a gente sempre diz que é 6, mas se você analisar bem, os Estados Unidos é um tipo de império, o império que dominou depois de Roma. Se você analisar, Roma durou até um certo tempo, Roma já não tem mais influência entre as nações, mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm essa influência, tanto como por quê? Porque os Estados Unidos é a potência mundial hoje, é a nação potente. Embora a China seja uma nação potente, mas hoje quem domina é os Estados Unidos e não a China. E domina também porque tem o poder do dólar, né? E qualquer coisa que vai fazer, você vê hoje o Trump tá achando tudo, porque ele está no domínio, não é a Roma hoje que está. Então eu vejo os Estados Unidos como esses 7. Esse 7º império. Então, desses 7 vai sair um próximo. Esse próximo é o último, que é onde vai sair o anticristo, que é o 8º. O 8º rei, né? Que ele vem trazendo esse próximo domínio sobre todas as nações. Porém, o que a Bíblia está dizendo, essa besta que era e já não é, ela também vai surgir. Então, não é só o anticristo que vai surgir. Todas essas nações que já foram impérios, elas também vão surgir juntamente com o anticristo. É aí onde entra Roma. Roma foi um império? Foi. Mas durante o reinado do anticristo, Roma também está ajudando o anticristo.
Babilônia foi um império? Foi, mas durante o reinado do anticristo, Babilônia, Medo-Persas, Grécia e vários outros estarão junto com o anticristo, porque está falando aqui em Apocalipse 13. Essa besta, ela vem surgindo do mar. Mar é nações, então são essas nações, são esses 7 impérios que existiram. Exatamente quando eu estou vendo aqui, ó, em Apocalipse 17, falando dos 7 montes, é aí onde eu vejo que muita gente prega numa só mensagem, dizendo que Roma é o 7º império, o 8º e tudo, porque Roma está sitiada em 7 montes. Mas eu não vejo dessa forma, porque quando a Bíblia está falando de 7 montes, ela mesmo dá a própria explicação. Os 7 montes são também 7 reis, então não são montes físicos, são impérios, são esses, os 7 montes. Está falando de reis, ó. 5 já caíram, então está falando de 5 impérios que já caíram, 6 com a Roma, e vai vir outro, né, que agora eu acredito que seja os Estados Unidos. Então, quando eu vejo aqui esse contexto que está falando de montes, eu não vejo que é um monte físico, eu vejo algo que é uma simbologia de quê? Desses 7 impérios que existiu, e esses 7 impérios vai voltar com o papel primordial de fazer o quê? Resguardar a Babilônia. Por isso que você vai ver a Babilônia está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, exatamente Apocalipse 13. Esse monstro, nessa besta, está saindo dessas muitas águas que são as 7 nações. Então é assim que eu vejo.